Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma interação terapêutica. E a interação terapêutica desta semana, ela tem o seguinte título: Estou realmente seguindo em frente? E esse tema ele é muito relevante. Hoje eu, Flaider Pimentel, terapeuta sistêmico, vou realizar essa interação junto com a Monique, também terapeuta sistêmica, e entre outras tantas técnicas, né, Monique? E nós falaremos, porque esse assunto ele é muito importante no sentido de, muitas vezes nós somos procurados para resolver, para ajudar, né, a pessoa ali, o cliente, a compreender o que está acontecendo com ele, quais são as dinâmicas ali por trás dos seus problemas, e conseguimos, com êxito, identificar a raiz dos problemas. Só que o que, que acontece? Quando, quando a pessoa vai buscar terapia, ela busca, depois de anos de resistência, ou talvez por não saber como resolver o seu problema, acaba deixando passar anos e anos. E esses anos e anos acabam vindo junto com casamentos desfeitos, sociedades desfeitas, amizades, relacionamentos, às vezes a relação com os filhos, com a família, foram prejudicadas. E muitas vezes, uma dessas queixas são os motivos que acabam norteando a busca pela terapia. A pessoa vai lá, na raiz, descobre o problema, resolve e começa a sentir os benefícios. Mas e aí, o que é que eu faço com todos os destroços que estão à minha volta? É aquele momento em que a segunda-feira bate na nossa porta. E agora, o que é que eu faço com com aquela ex-mulher, com aquele ex-marido, ou com aquele filho adolescente que já está ressentido com várias situações, ou você mesmo está ressentido com alguma pessoa? A interação terapêutica, ela vai tratar sobre esse assunto. E nós já vamos começar aqui com a Monique, que ela vai explicar o seguinte: da mesma forma como você descobriu que a raiz dos seus problemas é lá atrás, o caminho da solução também é lá atrás. Começa lá nos primeiros anos. Não é, Monique? Ativa o seu microfone. Aí. E aí sempre a gente vai falar lá da infância, porque sim, tudo começa lá. E a gente sempre fala isso, né? Que a gente tem que voltar lá atrás, olhar para as nossas raízes e achar o ponto, né? E é na nossa infância que nós aprendemos o que que é amor, lealdade, amizade, relacionamento. É lá na infância que pelos nossos pais, eles meio que eles implantam alguns aplicativos na gente, instalam alguns aplicativos. E é com eles que a gente aprende, que são todas essas emoções. E também pode ser que dê certo, mas às vezes dá muito errado, né? A gente entende muitas coisas de um modo errado e a gente leva para a nossa vida. E aí que acontecem os problemas nos relacionamentos. E nós aqui da interação, a gente tem muitas abordagens, né? Uma delas é a constelação, que é uma ferramenta maravilhosa que ajuda a olhar lá a raiz do problema, lá na infância. E a gente olha, vê o que aconteceu, resolve, não, é ok, entendi, é isso aqui que eu tenho que mudar? Vou fazer isso. E a constelação tem ajudado muitas pessoas a resolverem seus traumas, entenderem gatilhos. Mas
nem tudo se resolve com uma constelação, né? E o Flyer falou assim, e a gente demora muito tempo para buscar ajuda. Uns começa com 30, outros com 40, com 50. Tem um sortudo que vai antes dos 30. E aí eles conseguem se libertar desses pesos que os problemas trazem, as mágoas trazem. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho da mágoa, o que ela amarra a gente numa situação, numa pessoa, que é bem importante a gente saber e se livrar disso, né? Então, nós conseguimos resolver muitas coisas com abordagens terapêuticas, mas nós precisamos ir atrás. Não nos acomodar e nos conformar que é isso e pronto, acabou. Vou ter que conviver com isso, com esse problema, com esse rancor, com essa raiva, que eu não sei como me livrar disso. Mas a terapia nos ajuda nesse sentido, né? Aí nós olhamos para lá, vemos aonde tem que resolver, vamos lá e resolvemos, né? Mas a gente falou a constelação, ela é muito boa para resolver coisas com os nossos pais, com as nossas raízes. Mas e com as amizades desfeitas? E com os casamentos desfeitos? E quando a gente se sente traído, manipulado, apunhalado? O que a gente faz com tanta emoção dentro de nós? E por que tudo isso eu tenho que olhar lá atrás? Porque isso fica martelando na nossa cabeça. E se você se sentiu tocado com esse tema, é porque tem alguma coisa martelando aí até agora. E vez por outra, a gente está parado lá, em 1992, 95, olhando para aquela cena e remoendo. Por que aconteceu isso? O que levou a acontecer isso? Então, é isso que a gente vai falar hoje, né? Nós carregamos tudo isso dentro de nós. Todas essas emoções, esses aplicativos que os nossos pais instalaram lá atrás. Mas será que vale a pena nós ficarmos ressentidos para sempre, remoendo isso? Ou nós conseguimos encontrar um caminho de solução que nos traga paz e felicidade, apesar disso ter acontecido? Então, o Flyer vai falar um pouquinho mais sobre esse ponto. Exatamente. Muito obrigado, Monique, por essa explanação, que ajuda muito a gente a identificar a base da solução. Se o problema começou ali, a solução vai ser através dali, através desses aplicativos que nós instalamos aqui no nosso coração, nessa faculdade da vida que tivemos nos primeiros anos de vida. Agora, a sistêmica, ela traz algo muito interessante, e foi algo que Bert Helling falou, que o perfeito, ele já está morto por si só. O perfeito já é completo. Então, não é de se esperar, da nossa parte, que nós tenhamos relações perfeitas, uma vida perfeita, uma trajetória perfeita. É por meio desses pequenos desentendimentos, ou grandes desentendimentos, é por meio de, às vezes, uma vergonha que a gente passa, um constrangimento, é que a gente ganha alguns aprendizados. Quando a gente passa uma vergonha em público, a gente começa a ver, opa, eu tenho que melhorar minhas perguntas. Às vezes é por meio de uma amizade desfeita
que eu consigo perceber que eu preciso ser um amigo melhor. É através de um namoro que terminou que eu consigo perceber se eu consigo ser uma boa companhia para outra pessoa, se eu consigo dar a atenção que a pessoa merece. E isso acontece porque nós somos imperfeitos. Muitas vezes nós precisamos de uma vergonha em público, a gente precisa de um término doloroso de um relacionamento para a gente aprender grandes lições. E é através dessas lições que nós acabamos amadurecendo. Então, é o caminho. O caminho para a gente começar a ruminar, a digerir aquela história que ainda persiste dentro da gente, é através disso que a gente vai começar a desenvolver a gratidão por aquilo que aconteceu. E um dos grandes problemas que nós passamos hoje, e muitas vezes nós somos aconselhados pelos nossos amigos, pela nossa família, pelas pessoas próximas da gente. Fala assim, quem nunca ouviu o conselho assim, digam aí para mim no chat. Coloca uma pedra nessa história, encerra esse assunto, segue em frente. Quem nunca ouviu esse tipo de conselho? Quando a gente fala do ponto de vista prático, colocar uma pedra e seguir em frente pode até funcionar por um tempo. Só que o fato de você não ter realmente resolvido aquela história faz com que as suas ações sejam afetadas por aquele assunto não resolvido. Isso, melhor deixar para lá, né? Só que assim, quando é algo pequeno e o seu grau de maturidade já consegue administrar aquilo, perfeito. Ah, às vezes uma pessoa da sua religião ou alguém da sua família falou uma coisa, mas você já entendeu. Não, ela falou porque ela estava estressada, ela falou irrefletidamente. Não, essa pessoa ela costuma ser assim mesmo com os outros. Então, isso você consegue passar por alto com muita facilidade. Porque a maturidade que você já alcançou te permite ter esse privilégio. Agora, o problema é quando você ainda não atingiu aquele grau de maturidade. E aí vem um amigo que te aconselha, aí ele fala assim, menino, deixa isso para lá. Mas esse amigo não foi a pessoa que foi afetada pela situação. Então, para ele é fácil dizer para você deixar para lá o assunto. Agora, você precisa ser honesto com você mesmo, pelo grau de maturidade que você adquiriu até então, se você realmente é capaz de deixar aquilo para lá. Por exemplo, se alguém critica você pelo jeito como você fala com as pessoas, você doeu, né, na hora ali que a pessoa falou, aí você segue a vida, mas você segue a vida diferente. Você segue a vida ali agora não se sentindo à vontade para ser quem você é de verdade. Então, será que você conseguiu realmente deixar o assunto para lá? É isso que nós temos que nos perguntar. Uma separação, um divórcio, um término de namoro. Quantas pessoas não terminam um relacionamento e depois nunca mais começam outro? Ou então, quando começam outro, já não começa com a mesma seriedade ou com o mesmo compromisso que tinham antes? Quantas pessoas hoje decidem apenas morar juntos, sem se casar? E aí, quando você vai analisar o histórico, é porque essa pessoa já se entregou demais e agora ela não se entrega mais de jeito nenhum. Então, será que aquele assunto lá atrás realmente foi resolvido?
Será que essa pessoa pôde realmente viver o luto? Será que essa pessoa realmente, olha só, um assunto, ele só se resolve quando todas as dúvidas são tiradas e quando tudo que se tem para falar foi dito. Mas agora a gente vai falar de 3 situações aí mais corriqueiras, já citei algumas, né? E a Monique ela vai começar a falar a respeito de relacionamentos, amizades, casamentos que se desfizeram, né? Como é que a gente pode, se a gente sente que alguma coisa está mal resolvida ali, como é que a gente faz para olhar para essa situação? Monique. Uma coisa é certa, não tem como deixar para lá. Eu já ouvi a expressão, ai, vamos pôr uma pedra mesmo acima disso e a gente não toca mais no assunto. E aí a gente teve uma interação uma vez, que foi a Vanessa que fez, do monstro embaixo da cama, né? Aquele monstro vai crescendo, vai tomando uma proporção e daqui a pouco ele leva a casa embora. Porque tinha uma questão para se resolver. Então não tem como deixar para lá. A gente precisa fechar um ciclo. Nós somos feitos de ciclos. E se a gente deixa, faz de conta que não vê mais, aquele ciclo nunca é fechado. Sempre vai ter uma questão ali para resolver. Então, como o Flyer falou, relacionamentos, casamentos e amizades. Vamos começar pela amizade? E aí, vocês já tiveram alguma amizade assim? Que você pensou assim, puxa vida, essa pessoa não devia ter feito isso. Não devia ter falado isso. Eu não acredito que essa pessoa pensou isso de mim. Parece familiar, né? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Mas algo que a gente precisa alinhar aqui é uma coisa. E aí, depois da gente alinhar, a gente segue. Então, é o seguinte: é nos lembrarmos que nós não somos florzinha 24 horas por dia. Quem é flor aqui é só a Sheila, né? Sheila Flores, ela é 24 horas por dia, né? Mas nós não somos. A não ser que você tenha o sobrenome Flores, você não é uma flor 24 horas por dia. E nem 31 dias do mês. Então, sim, você também é capaz de ferir alguém. Você também é capaz de apunhalar alguém. Você também é capaz de decepcionar alguém. E se no caso você foi atacado, apunhalado, ou você sofreu a decepção, você também teve sua parcela de responsabilidade. É duro ouvir isso? Eu sei. Mas é verdade. Uma relação de adultos é isso, quando tem um relacionamento. Precisa de equilíbrio? Precisa. Então, é 50 para cada um. Então, alinhamos. Nós não somos flores o tempo todo e a gente tem a nossa parcela de responsabilidade. Então, para que essa amizade acabe, ou, ou fica aquela coisa estranha, aquele clima, meu Deus do céu, aquele clima insuportável, alguma coisa estava em desequilíbrio aí. Ou você se doou demais e fez com que essa pessoa fosse embora, porque isso que acontece, a pessoa se sente devedor e ela não tem para te devolver, e aí ela dá um jeito de ir embora. Inconscientemente é como se a gente mandasse essa pessoa embora. Então, se nós nos doamos demais, fazemos tudo, e a gente tem a tendência de querer agradar o nosso amigo o tempo todo, nós estamos sufocando ele. E uma hora ele vai fazer alguma coisa e a gente vai se decepcionar.
Outra coisa que pode acontecer é você não estar instalado na realidade e você viver uma amizade, aquela amizade infantil, sabe? Aquela amizade que você acha nós vamos ser amigos para o resto da vida. Aquela amizade de infância da escola. Lógico que a gente não pode descartar aquelas amizades que duram uma vida inteira, mas nem sempre acontece. E uma amizade que dura a vida inteira, ela tem altos e baixos. Vez por outra, vocês vão se estranhar. E tá tudo bem. Não é assim no casamento? E por que que uma amizade não seria assim também, né? Então, é natural, somos pessoas diferentes, fomos criados de formas diferentes, né? Então, quando essa amizade acaba, quando acontece alguma coisa para que essa amizade acabe, a gente carrega um rancorzinho, né? Uma raiva. A gente chega até a pegar ranço da pessoa, não pega? Mas é porque não fechou o ciclo. E nós precisamos fechar esses ciclos. E adultos, somos adultos. Então, a gente não pode viver na ilusão que nada vai acontecer, que sempre vai ser um mar de rosas a amizade. Então, adulto assume a responsabilidade, certo? Então, nós olhamos para essa relação, vemos o que foi de bom, porque teve coisas boas, teve muitas coisas boas, e a gente não ia ser justo, nem com a outra pessoa e nem com a gente mesmo, de jogar tudo no lixo. A gente não pode cair na besteira de fazer isso, porque senão é mais um peso que a gente carrega. Então, mesmo que você foi a que saiu ferido dessa história, nós temos que ser gratos pelo tempo que durou e aceitar que nem tudo dura para sempre. Nem tudo dura. E a gente lembra lá da época da escola. Quantas amiguinhas a gente tinha e a gente não trouxe com a gente pela vida, né? Então, os adultos conscientes, eles escolhem olhar para isso, para essa relação e carregar os bons motivos, porque os bons, as boas experiências, os bons momentos não pesam. O que fica pesado é a mágoa. E sim, tem algumas amizades que elas são possíveis restabelecer, mas tem outras que não, e tá tudo bem. E precisa, como tudo que é o ciclo que acaba, você vai viver um luto. E você precisa respeitar isso, porque aquilo acabou, não foi possível mais, né? O ciclo fechou e você precisa deixar ir para que abra um espaço para o novo. Agora, casamento desfeito. Esse é o... Não deveria ser, né? Mas é um pepino, né? Vamos descascar o pepino, então. Então, existe desafio, sim, lidar com casamentos do passado, com relacionamentos do passado que também acabaram, e essas mágoas, e as mágoas do relacionamento atual, que vez por outra a gente faz de conta, põe uma pedra em cima e vida que segue. Mas não é como se você tivesse puxando corrente, arrastando corrente, essa é a expressão certa? Por quê? Porque tem coisa para resolver aqui debaixo dessa pedra. A mágoa, gente, ela é um vínculo que nos mantém preso a uma situação, a um problema ou a uma pessoa. Quem quer ficar vinculado por mágoa? Sem contar que a mágoa, ela apodrece nosso corpo. Vindo para a parte química do nosso corpo, ela apodrece o nosso corpo.
ela retém líquido. Se você vem, se eu que atendo com homeopatia, se vem uma pessoa, tô com problema de retenção de líquido, não consigo ir no banheiro, fazer xixi, tô com problema, eu já sei que tem uma mágoa parada ali. Mágoa é má água, água parada. Então a gente precisa liberar, senão a gente vai arrastar isso pro resto da vida. E além de apodrecer o nosso íntimo, o nosso íntimo mais profundo, a gente apodrece nosso corpo. E é terrível isso, gente. É terrível. Então, vamos dar umas apertadinhas aí na gente depois para ver se estão tendo retenção de líquido e olhar para isso e ver de quem que é isso aqui. A quem eu tenho que liberar. Então, já vimos aqui que a mágoa é um vínculo e a gente não quer ficar vinculado a isso. Mas aí você pode dizer assim, mas Monique, você não sabe como é que era o meu casamento, ou como é esse casamento que eu tô agora, e que eu perdoei o que a pessoa me fez. E aí a gente entra no assunto de nos sentirmos traídas ou traídos, e nem pelo fato de nos trair com outra pessoa, ou eu me senti traída porque fez alguma coisa que eu me senti assim. Mas nem sempre foi ruim. Nem sempre. Com relação a ex, a um relacionamento anterior que ficou uma coisas pendente, nem sempre foi ruim. No primeiro momento teve amor, teve cumplicidade, teve conexão. Então, do mesmo jeito lá da amizade, a gente não pode, não é justo com a gente, nem com o outro, jogar tudo num saco de lixo e pinchar fora. Lembra lá dos 50%? Meio a meio? A gente precisa olhar e ver aonde está a nossa parcela de responsabilidade. Porque adultos conscientes têm a sua parcela de responsabilidade, que levou a isso. Né? E quando tem frutos desse relacionamento que talvez não durou mais? Então, nem tudo foi perdido. Não é justo. A gente não quer apodrecer o nosso corpo por causa de uma coisa assim. Sendo assim, a gente precisa olhar com muito carinho para essa relação que foi e sermos gratos. E se é uma relação atual que tá lá, a pedra em cima lá daquela bicheira, precisa tirar a pedra. Precisa limpar aquela bicheira, aquele machucado. Precisa ser conversado. Precisa passar remédio. Porque os bichos estão comendo os ossos. E aí tem a pessoa que fala assim, eu perdoei, porque eu sou muito boa. Não é porque eu sou muito boa, é porque eu sou igual a ele. Eu sou um ser humano capaz de machucar também. E aí a gente fica igual, ó. Não tem maior e menor. A gente entra em equilíbrio de novo. Mas eu só consigo aplicar isso se eu for honesta comigo mesma. Se eu for honesta comigo mesma. E aí abrir espaço para eu ser feliz em outra relação ou até mesmo nessa. Porque aí eu não vou levar em conta o fracasso. Eu vou levar em conta o que existiu de bom. Vocês já viram aquela expressão? Ai, meu casamento não deu certo. Mas viveu casado quantos anos? Às vezes viveu 20. A gente falou isso na interação passada.
Viveu 20 anos, então deu certo o casamento. Teve filhos. Nem, não foram 20 anos ruins, senão você não ficava com a pessoa. Então, é para a gente olhar com honestidade para essa relação e transformar. A gente tem a capacidade de transformar essa decepção em gratidão. E nesses relacionamentos, tanto de casal como de amizade, nós crescemos com os ensinamentos, com as lições. E nós nos tornamos melhores por conta dessas pessoas. Porque por um tempo eles fizeram parte de nós, do nosso convívio. Então a gente não pode nem ficar carregando mágoa, porque lembra que apodrece o corpo? Lembre sempre disso, gente. Você não vai estar ferindo o outro, você vai estar se ferindo, se machucando. Então vamos olhar com muito carinho para essas histórias, que duraram o tempo que precisou durar. E que a gente precisa liberar espaço no nosso coração para que o novo entre. Heider. Muito bom, né, gente? Isso nos ajuda a refletir bastante nas diversas relações que nós tivemos ao longo da nossa vida. Né? E quando eu falo relações, eu falo relações de toda a natureza. Né? Imagina aquelas pessoas que, quando você estava na escola, eram sua companhia, ou quando você estava na faculdade, eram aquelas pessoas que estudavam junto com você. Por mais que vocês não se falem mais hoje, isso não quer dizer que não foram amizades verdadeiras. Na verdade, foram amizades que aconteceram durante aquele tempo e aquele espaço. E elas têm sim o seu valor e têm sim um lugar na sua história. Agora nós vamos falar sobre algo um pouco mais delicado. Quando acontece injustiças, traições de ordem maior, especialmente decepções, grandes decepções. E quando a gente fala de decepção, automaticamente, decepção não vem de alguém que a gente já espera. Decepção vem de quem a gente não espera. Por isso o nome decepção, não é mesmo? E esse outro tópico, que não deixa de ser um tipo de relacionamento, mas ele traz especificamente a questão da injustiça, nós estamos falando de talvez uma figura de autoridade. Talvez uma autoridade religiosa, talvez uma autoridade no seu trabalho. Você esteve durante anos trabalhando numa empresa ou servindo numa religião e de alguma maneira você foi tratado de maneira injusta ou não recebeu o reconhecimento que você merecia no trabalho, por exemplo. Chegou uma pessoa um dia desses e já foi promovida e você continua lá na mesma posição. E isso dentro de você vai provocando um efeito cumulativo. Aquilo vai começando a ficar amargo dentro de você. E aí, como resolver uma situação como essa? Primeiro ponto, e trazemos aqui um princípio muito forte dentro da sistêmica. A pessoa, geralmente, que tem esse tipo de problema, lá quando a gente vai investigar a raiz, a gente descobre que ela colocou um peso muito grande na figura dos pais. Então, às vezes, o pai e a mãe
tem um peso tão grande no coração dessa pessoa, não peso no sentido de sobrecarga, mas peso no sentido de importância, de quão grandes eles são, o que revela uma visão um pouco infantil de que o pai é o super-herói e a mãe é a super-heroína. Não tem isso? E aí, quando o pai é super-herói e a mãe é super-heroína, será que tem espaço para esse super-herói, essa super-heroína errarem? Será que tem espaço para esse super-herói, essa super-heroína cometer uns deslizes? Quando a gente para pensar, a gente vê que não tem, né? Não tem espaço. Só que depois que nós crescemos, começamos a interagir em outros ambientes, começamos a ir para a escola, depois começamos a trabalhar na fase adulta, a gente acaba admirando pessoas. Às vezes, nossos professores, mentores, líderes religiosos, chefes do trabalho, ou talvez alguma celebridade que te inspira de alguma maneira. E a gente acaba transferindo essa figura de super-herói, super-heroína para essas pessoas. Só que aí acontece uma dada situação em que você começa a conviver anos com essa pessoa que você admirou durante muito tempo, ou passa a trabalhar para ela, ou passa a conviver e conhecer, ou às vezes essa pessoa que está lá naquele pedestal imenso tem que tratar um assunto com você. E aí essa pessoa vai lá e te trata de forma injusta. Ou você descobre que aquele mentor, aquele professor, não era nada daquilo que ele ensina. Ou às vezes nem coloca em prática. E aí a decepção vem. E vem com um peso muito forte. E onde que está a raiz disso? Aí você vai lá, faz um exercício de representação familiar ou constelação familiar, aí descobre que você era cego pela mãe e pelo pai, e o caminho da solução é reconhecer eles como humanos. Aí você faz todo o movimento, se emociona, aquilo te toca. Aí você volta para sua vida real e continua admirando o chefe, admirando. E aí? Resolveu? Não resolveu. Isso está fazendo sentido para vocês? Contem para mim no chat. O resumo do que vimos até agora. Nós colocamos um peso, uma importância, um pedestal muito grande nas pessoas que admiramos. E se a gente pesquisar um pouco sobre essa palavra admiração, os seus significados, a gente começa a perceber o quanto admiração a gente só tem por quem a gente não conhece, porque a gente só sabe um grãozinho de sal sobre a pessoa. Quem nunca ouviu falar daquele ditado, a grama do vizinho sempre mais verde, a vida do outro é sempre mais fácil. A gente vê uma pessoa com um carro novo, a gente pensa assim, poxa, a vida dela tá andando, né? Na verdade, a pessoa contraiu um financiamento. Então, quando a gente vê de fora, a gente tem a ilusão de que aquela pessoa está num pedestal, mas esse pedestal só existe na nossa cabeça. Então, o caminho de começar a digerir, ruminar essa grande decepção que você teve por uma injustiça é enxergar o ser humano que está por trás desse pedestal que você criou. Então, às vezes, você descobre que a Xuxa não era nada do que você imaginava. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? A Xuxa é legal. Mas você realmente começa a descobrir que o líder religioso, ele também comete falhas. Você começa a descobrir que seu pai e sua mãe, né, são seres humanos imperfeitos. Então, o caminho da solução
Tá aí. Quando a gente é criança, a gente pensa que os adultos eles têm resposta para tudo. A gente pensa que um médico formado, ele sabe todos os remédios para todas as doenças, ou sabe resolver todos os problemas. Tá aí a pandemia da Covid-19 para mostrar para a gente que ninguém sabia de nada. Tava todo mundo perdido igual barata tonta. E tá aí nós mesmos, quando a gente vai chegando nos 25, tem até um vídeo na internet que o rapaz, ele é muito engraçado, esse Reels, mas ele é bem realista, que ele fala assim, olha, esse Reels é para pessoas que têm 25 anos ou mais. Você, se você tem menos de 25, passe em frente. Eles já foram? E aí, o que que a gente faz? Era para a gente estar vivendo assim mesmo? Né? E é muito engraçado, eu não vou saber fazer igual ele. Mas quando a gente vai se tornando adulto, a gente começa a perceber as nossas limitações. Só que qual é o erro mental e emocional que a gente faz? A gente só se vê como limitado, como aquele que ainda não tem as respostas, como aquele que ainda está perdido igual a barata tonta. Mas a gente não consegue ver através desse nosso olhar limitado que tá todo mundo assim. Só que ninguém fala. Tá todo mundo, gente, todo mundo precisa se sustentar, sabia? Isso é uma novidade, né? Todo mundo precisa sustentar, todo mundo precisa vender, todo mundo precisa ganhar o seu sustento. Mas tem gente que faz parecer que não, ela está trabalhando ali, ela fez aquele curso, fez aquele negócio lá porque ela quer ajudar as pessoas. Gente, isso é mentira. Tem gente que fala assim, ah, os grandes empresários promovem grandes empregos. Gente, é mentira. O empresário, ele quer se sustentar. E aí, por meio disso, ele vai gerar emprego. Isso é bom? É. Mas ele não está fazendo nenhum projeto social. Da mesma maneira, o líder religioso, ele atingiu determinadas qualidades ou determinado grau de instrução para chegar lá. Mas ele continua sendo um ser humano imperfeito, ele continua precisando de disciplina, ele continua sem saber sobre alguns aspectos e alguns aspectos ele vai errar também. Assim como muitas vezes a gente vai buscar, às vezes a gente busca o terapeuta mais barato, depois a gente se arrepende. Ah, não, eu vou nesse aqui porque a sessão dele é mais barato. Mas não resolve nada. Ah, eu não vou pagar essa sessão, não. Achei essa sessão muito cara. Aí vai ficar pagando aí anos, né? Quantas pessoas a gente não conhece? Ah, tem 6 anos que eu faço terapia, 10 anos, 15 anos. Que nunca esteve disposto a pagar para resolver. Então, gente, a chave da solução é tirar as pessoas dos pedestais e reconhecer que todo mundo tem uma visão limitada de tudo. Então, aquele líder religioso que falou meio atravessado com você, aquele chefe que não reconheceu o seu valor, aquele adulto que fez um mal a você, ele também tem as suas imperfeições. E se você acha que aquele ambiente não te cabe mais, ou que parece que não vai para lugar nenhum, troque de ambiente, nem que seja por um tempo. Se você acha realmente que não é reconhecido pelo bom trabalho que você faz, o que que você acha de enviar currículo para outros lugares? E aí depois falar assim para o chefe, olha, pois é, eu fui chamado para uma outra vaga de emprego e me ofereceram 4 vezes
o salário que eu recebo aqui, e aí eu não consigo recusar essa proposta. E aí, o que que você me diz? Só tem ganho nessa história. Se você acha que o lugar que você trabalha é bom e ganhar 4 vezes ou 5 vezes o que você ganha tá bom, fica. Se você achar que não, já tentei de tudo, não tenho reconhecimento aqui, vai para outro lugar. Então, às vezes, é o que nós precisamos fazer, né, Monique? Agora, a Monique vai falar sobre uma outra questãozinha que às vezes fica ruminando na gente. Sim, Flight. Então, se o lugar não me cabe mais, não me cabe. Sabe o que que eu lembrei a hora que você falou isso? Né? Trocar de emprego, né? Se a pessoa não te valoriza e você, a gente precisa se valorizar. E é igual roupa, quando eu estava conversando com uma amiga ontem, ela falando que ela está casada há 20 anos e ela ainda guarda as roupas de solteira dela, achando que um dia ela vai entrar naquelas roupas. Então ainda ela quer, ela tá parada lá no tempo. Ela quer mudar o que ela é hoje para caber lá, 20 anos atrás. Não serve mais, gente. Então, se você se sente injustiçada, se você não se sente vista por alguém, saia desse lugar. Você precisa se enxergar primeiro. E se enxergar de verdade. É igual eu falei para minha amiga. É minha amiga, gente. Eu falei, aí você não se enxerga mesmo, né, amiga? Não cabe mais, não cabe mais. Então a gente precisa se dar esse valor. Se o outro não está te dando valor, gente, não fique. Se dê o valor. Porque aí quando você sai desse lugar, aquele que não te deu valor, ele vai falar: ah, mas ninguém fazia esse serviço tão bem como ela fazia. Aí quem sabe vai atrás de você de volta. Então a gente precisa olhar para isso com bastante carinho. A minha parte agora é falar de remorso. Quem já sentiu remorso aí? E aí tem a definição de remorso aqui no Google, que remorso é inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta, um erro, arrependimento e remordimento. Então a pessoa fica ali, ó, remoendo aquilo. É, gente. E aí a gente pensa assim, puxa vida, eu não devia ter feito aquilo. Ai, mas que raiva de mim, porque mas eu sou tão besta, por que que eu fui fazer aquilo? Ó, como eu tô agora. Tô mal, perdi, às vezes a amizade, o casamento, a posição no trabalho, se for o caso, e tô aqui, ó, ferrada da vida. Pode ser que alguém tenha passado por isso, né? Ter decepcionado alguém, ter ferido alguém. Porque a gente falou aqui de nós nos sentimos injustiçados, o outro errar com a gente, nos sentirmos traídos, nos sentirmos apunhalados. E quando a gente faz isso? Lembra que eu falei que a gente não é 24 horas florzinha e que nós, sim, nós temos a capacidade de machucar as pessoas? Porque nós somos seres humanos também e nós assumimos a nossa responsabilidade, a nossa parcela, nosso 50%. Então, sim, gente, a gente sente remorso por ferir alguém. E aí carrega isso. Remorso é uma coisa tão ruim, o remorso, eu falei da mágoa, né? Então, o emocional da mágoa é a água ficar parada no seu corpo, lembram? E aí a gente olha para um lugar onde a água está parada, aquela água fede, não fede? Nosso corpo fica assim.
A água parada fede o nosso corpo. Agora, o remorso, gente, ele corrói os nossos ossos e a nossa carne, trazendo dores físicas e virando doença. E isso é verdade. Se vocês forem fazer uma pesquisa sobre doenças psicossomatas, é isso que acontece. Então, essas emoções, elas não fazem mal para o outro, elas fazem mal para a gente. E a gente carrega isso. Raiva, mágoa, rancor. Agora o remorso, quando eu tô com remorso, então só tô me destruindo. O outro tá tudo certo contra. A vida do outro seguiu, a vida lá da amiga, ela tá linda e maravilhosa, o outro já arrumou uma outra pessoa. Às vezes, se é o nosso cônjuge que nos fez mal e a gente fica ali guardando, não, eu sou boa, eu perdoei, não vou tocar mais no assunto, mas fica ali remoendo, a vida dele tá tudo certo, porque para ele tá tudo certo, mas e a gente? Tá se destruindo. O remorso, ele paralisa a pessoa, e a pessoa, ela não consegue agir. Mas como parar de sentir isso? É assumindo a responsabilidade, a sua parcela, pelo que acabou, pelo que não foi possível, ou pelo ocorrido, o problema em si. A responsabilidade é quando você entende o que aconteceu, aceita e lida com as consequências. Então, as pessoas que sentem remorso, que ficam ali, aquela pessoa que fica com aquela coisa ruim, elas não assumem as responsabilidades, as consequências. E aí, o que elas ficam? Parada lá em 1995. Eu vou deixar isso aqui no vídeo, gente. Eu vou fazer assim, vai aparecer no vídeo assim, remoendo, igual a vaca. E aí elas se sentem vítimas da situação e não saem desse estado. Então, como sair desse estado? Assumindo a sua responsabilidade pelo que aconteceu. Eu fiz não posso mais falar bobagem aqui, então vou falar assim, eu fiz uma escolha ruim, as consequências estão aqui, então eu sou adulta, eu lido com isso agora, eu vou resolver. Não vou ficar me fazendo de coitadinha, não vou me isentar, ferir a pessoa, vou assumir. Fiz, deu ruim, tá bom, vou assumir. Adulto consciente faz isso. Adulto que está no infantil fica ali, remoendo aquilo que aconteceu. É assim que lida com remorso, transformando em responsabilidade. Não é remoer o que passou, é enfrentar o que está na sua frente. E lembrar que nós precisamos aceitar a nossa humanidade. Assim como o Flyder falou na parte anterior, que a gente tem que tirar as pessoas do pedestal, nós também precisamos descer do pedestal. O pedestal também não nos cabe. Nós somos iguais. Ninguém está aqui, o outro está aqui. Iguais. Então, a gente também precisa descer, aceitar que nós somos humanos e que erramos, e aí aprender com esses erros e ver o que a gente tira de bom. E seguir a vida. Kleider? É isso aí. O pedestal não nos cabe. E nem ninguém, né? Somos todos seres humanos. E para nossa última parte, não tinha como ser outra coisa. A última coisa que você quer fazer
Ó, a última coisa que você quer fazer é o que você realmente precisa fazer. Não entendi. É isso mesmo, não se faça de sons. Você não quer ir lá falar com a pessoa. Você não quer admitir. E é isso que torna o assunto insolucionável dentro de você. Quando acontece algo, o que fica quando a gente come alguma coisa? Eu não sei se vocês têm o costume, eu tenho pelo menos, é umas coisas estranhas minhas, que às vezes eu deixo aquela coisa que eu acho mais gostosa do prato pro final. Eu não sei se vocês fazem isso. E eu faço isso desde criança e nunca entendi, né? Tipo, por que que eu faço isso? E tem um texto bíblico que tem tudo a ver com isso, que a Monique me ajudou a lembrar, que é Eclesiastes 7:8, um texto da Bíblia, que fala: melhor o fim de uma coisa do que o seu começo. Olha só. Por que então é tão difícil para a gente ser grato por um casamento que foi tão bom durante muitos anos, ou por uma amizade que foi boa durante o tempo que ela durou? Porque a gente foca muito no fim daquela coisa, no resquício, no sabor, no aroma que ficou lá no finalzinho. Então, talvez o que falta para a gente é dar o sabor, o aroma, o gosto, o resquício que aquele fim ali, aquele relacionamento que terminou, por assim dizer, com briga ou sem briga, com entendimento ou sem entendimento, a honra que merece. Então, não é que aquela amizade lá da faculdade, que depois que terminou, vocês nunca mais falaram, isso não significa que a pessoa só te procurava quando precisava e era uma pessoa interesseira. Não, foi uma amizade que durou o tempo que era para durar, cumpriu seu propósito, que era vocês se apoiarem, e depois cada um seguiu a sua vida. E se algum dia vocês se encontrarem, vocês vão se encontrar muito alegres e perguntar como o outro tá tudo bem, seguindo a vida, e os filhos, e os projetos. Isso, gente, que eu tô falando. É esse resquício bom que ficou. Da mesma forma, o antigo marido, o primeiro marido, ou a primeira esposa, quando você encontra por aí, vocês podem, de fato, ali, se falarem novamente. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Aquele É bom você encontrar aquela pessoa e lembrar daquela época. E mais uma vez, não colocar aquela época, aquele tempo num pedestal. Os tempos antigos não são melhores do que os tempos de hoje. Também é da Bíblia, né? Não é a sabedoria que está dizendo isso para a gente, que os tempos antigos são melhores que os atuais. Então é a gente saber reconhecer que não só quando a gente está lá estudando a sistêmica, que cada pessoa pertence, que cada pessoa tem o seu lugar. Não, não é só isso. Os relacionamentos também têm o seu lugar na nossa história. Eles também cumpriram um propósito. Então, muitas vezes, o que falta para a gente é só deixar aquele resíduo com a honra que ele merece.
Mas aí fica aquela pergunta, tá, mas o que que eu preciso fazer? Bom, aí depende. Várias abordagens terapêuticas vão trazer diversas maneiras de você resolver uma determinada situação. E quando a gente fala resolver, gente, a gente não está falando aqui de encontrar culpados, a gente não está falando aqui de realmente saber titim por titim todas as informações. Não, talvez essa seja a sua necessidade em algum aspecto. Por isso, volto para o título. A última coisa que você quer fazer é o que você realmente precisa fazer. Aí você fica, mas eu não entendo por que que essa pessoa fez isso comigo. Ah, mas eu não entendo por que que tomaram essa decisão a meu respeito. Eu não entendo por que que não me promoveram no trabalho e promoveram aquela pessoa que chegou num dia desses. Como é que a gente resolve isso, gente? A gente resolve isso perguntando, indo atrás de saber. Se é isso, claro, se é isso que você realmente precisa, porque às vezes você fala de 5 problemas, como diz o Fernando Freitas, o verdadeiro está atrás, né, desses 5 que você diz que tem. Mas se é esse mesmo problema, se é isso que está faltando para você seguir em frente, então corre atrás. Se isso está afetando a sua vida atual, se isso realmente está te travando, é hora de resolver. E aí entra justamente a importância do processo terapêutico nessa questão. Essa figura eu acho ela sensacional, porque ela traduz bem o que que o processo terapêutico vai fazer com você, né? Vai te ajudar. É claro que ele sozinho não vai fazer o milagre. Você precisa ser honesto, claro, e no começo não vai ser assim. No começo a gente vai mentir, né, Monique? Nós mente, né? A gente fala, não, eu não minto, não. Talvez a gente não minta com relação a dinheiro, talvez a gente não minta uma coisa que aconteceu e diz que não aconteceu, talvez a gente não engane as pessoas dessa forma. Mas nós nos enganamos muito. Talvez com histórias, explicações e justificativas para as coisas que nós fazemos, ou pela maneira como nós reagimos a determinadas situações. E aí o processo terapêutico, olha esses balõezinhos aí, ó. A pessoa está ali no processo terapêutico misturando fato com interpretação, histórias com explicações e justificativas, eventos desencontrados. E aí o terapeuta ele vai fazer o quê? Ele vai começar a organizar todas essas ideias e te ajudar a ver o outro lado da história que você não está vendo. Através disso é que você vai dar o resquício, o sabor, a honra que aquele relacionamento merece. E a melhor forma da gente honrar aquilo que aconteceu, aquele relacionamento que houve, aquele casamento, ou aquela pessoa que fez parte da sua vida por algum momento, ou influenciou na sua vida por algum momento. A melhor forma da gente fazer isso é justamente compreendendo as lições que nós aprendemos ali. E aí sim, aqueles destroços que eu falei no começo dessa interação, poxa, conheci a terapia e finalmente tive coragem para ir com 39 anos, com 45. Mas aí já se foi um casamento, já tenho um filho adolescente que não quer falar comigo, já tenho, né, algumas amizades desfeitas dentro do trabalho que eu não consigo resolver. É através do processo terapêutico, é através de tirar as pessoas dos pedestais, descer do pedestal, que você vai começar a resolver as consequências
da raiz que você descobriu no começo lá do processo terapêutico. Então, a constelação te ajuda a ver a raiz. Você vai começar a se movimentar. E depois você vai começar a resolver os destroços. Aquilo que acabou, né, acontecendo por causa daquela raiz, daquele princípio. E assim você vai começando a dar o desfecho que os relacionamentos merecem. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, mas eu já sei, eu já tenho uma clareza de algumas histórias e já sei exatamente o que pensar. Mas essa pessoa já morreu. Algumas abordagens terapêuticas trazem a ideia, ainda que a pessoa esteja viva ou que já tenha morrido, de você escrever uma carta, de você realmente colocar essas ideias no papel. E quando você coloca as ideias no papel e começa a ler aquilo, você vai ver se realmente aquilo tem peso ou não. Às vezes você começa a solucionar só de ler o texto. Às vezes, só de ler o texto, você já começa a enxergar as incoerências do que você está falando, ou não, ou a coerência. O seu cérebro, todos os seus recursos intelectuais, eles começam a se concentrar naquilo e começam a te ajudar a enxergar a solução. Ainda que você não esteja pensando intencionalmente na solução. Ah, essa pessoa fez isso. Foi muito ruim o que a pessoa fez comigo. Mas aí eu me lembro que aquela pessoa sofreu algo muito pior. E o jeito dela tratar os outros é daquele jeito. Não quer dizer que eu vou aprovar o jeito que ela tratou, mas agora eu começo a compreender por que que ela fez aquilo. E se essa pessoa, você já percebeu que ela é desse jeito e que ela é desse jeito mesmo, e você já falou com ela e ela disse que vai continuar agindo assim, é só deixar a pessoa seguir. É só você seguir o seu rumo e deixar a pessoa seguir o dela. A própria vida se encarrega de nós aprendermos as lições que precisamos. E isso não é nada místico, tá, gente? Não é nada de predestinação, nada disso. É como que naturalmente você colocar uma pessoa briguenta num grupo de pessoas e aí começar a surgir brigas. É só deixar rolar naturalmente, que as coisas vão acontecer. Porque os relacionamentos humanos são assim. Então, a terapia vai te ajudar a organizar essas ideias, a organizar e começar a compreender a função que cada relação teve na sua vida. E aí tem algumas frases de solução que você pode usar na solução desses destroços, por assim dizer, né? Por esse fim que não terminou da melhor maneira. E algumas dessas frases eu separei aqui, ó. Olha essa primeira frase, ó. Eu sinto muito, ou eu lamento profundamente pelo que aconteceu. E essa frase, gente, meditem no significado dela. Eu lamento, hoje eu consigo ver a sua dor. Você me tratou mal aquele dia, mas agora eu consigo ver o que levou você a agir dessa maneira. A segunda frase, ó, eu reconheço o seu valor. É o momento em que você reconhece a importância que aquela pessoa teve na sua vida. Aqueles anos de amizade podem não ter terminado da melhor maneira. Mas como a Monique falou, essa amizade não foi ruim o tempo todo. Vocês gargalharam muito. Vocês enfrentaram chuvas, dificuldades. Muitas vezes um foi a lixeira emocional do outro. E aquilo cumpriu um propósito lindo durante um tempo.
essa pessoa te ajudou em muitos aspectos. Então, olhar com gratidão por tudo isso. E pedir também para a pessoa te olhar com carinho. É a outra frase de solução. Porque muitas vezes, numa conversa, como eu falei, muitas vezes a última coisa que você quer fazer é o que você precisa. Às vezes a pessoa é seu colega de trabalho, às vezes é seu parente, às vezes é seu filho. Não existe mágica. Você vai ter que pedir, chamar essa pessoa para conversar ou escrever uma carta para essa pessoa. Se você vê que escrever para você mesmo já resolve, ótimo. Mas e se você precisa que a pessoa saiba? E se você precisa saber alguma coisa dessa pessoa? E se você precisa contar como você se sentiu quando aconteceu uma determinada situação, se isso realmente é importante para você? Olha, naquela situação eu fiquei muito bravo contigo. Ou fiquei muito magoado. Ou naquela situação eu senti vontade de dar um soco na tua cara. Aí entra ou me olha com carinho. Me olha com muito carinho numa situação como essa. Mas foi assim como eu me senti naquele dia. Isso, gente, sem fazer acusação. Outras frases. Sou humano como você. Essa aqui é a tradução do que a gente falou em duas partes aí, que a Monique falou, o pedestal não é o seu lugar, e eu falei, o pedestal não é o lugar dos outros. Tá todo mundo perdido, tá todo mundo no mesmo barco. Quando eu reconheço a minha capacidade de fazer o mal, é que eu realmente perdoo a outra pessoa. Quando eu reconheço a minha humanidade, a minha capacidade. E na dada situação, que talvez você tenha sido a vítima, talvez num casamento você foi traído, a coisa mais difícil é reconhecer a sua parcela no que aconteceu. E isso aqui abre portas a inúmeras possibilidades. Isso aqui é sem julgamento. Um casamento que terminou, por mais difícil que seja, ambos tiveram parte da responsabilidade, não da culpa, mas da responsabilidade pelo desfecho, como ele terminou. E a outra frase é obrigado pelo aprendizado. Não que você ache que a outra pessoa foi generosa com você, por ter dado um pé na bunda em você, por ter traído você, não é nesse sentido. É você agradecer porque foi graças a isso que você aprendeu algumas lições. E pelo tempo que essa pessoa fez parte da sua vida. Porque aquele tempo, aquela relação, aqueles momentos, eles são indeléveis ou inapagáveis. Eles vão para sempre existir. E eles tiveram seu valor e a sua importância. E aí é a hora mais difícil. Se não foi, as outras não foram difíceis, né? Essa que vai ser. Que é levar com você mesmo o que é seu, que é tudo que você aprendeu, o amor que você recebeu, as boas lembranças. E isso aqui serve para tudo, tá, gente? Tudo, tudo, tudo. E deixar com a pessoa aquilo que é dela. As responsabilidades que são dela, a parte dela, o que ela aprendeu com essa relação, porque ela também aprendeu. E se ela não aprendeu nada, o problema é dela, gente, não é seu. E não cabe a nós julgar. Às vezes, por fora, a gente acha que a pessoa não aprendeu nada.
E só quando a gente realmente se despede dessa pessoa com amor, é o que foi dito aqui no chat. É quando a gente realmente abre espaço para um novo. E outra coisa também, né, relacionada ao que eu acabei de dizer, é você respeitar o destino da outra pessoa. E destino tem a ver com o quê? Destino tem a ver com fim, tem a ver para o rumo que aquela pessoa vai levar. E o rumo que essa pessoa vai levar depende de como ela compreende o amor, como ela interpreta o amor. E a gente tem que deixar a pessoa. Você teve a sua oportunidade, você teve o seu momento na vida dela de mostrar como você vê o amor, como você entende o amor. Quem estava aí nos encontros anteriores sobre linguagens do amor, né? Mas isso aqui é mais profundo do que linguagens do amor. É como realmente você tem no seu DNA, não só geneticamente, mas como também dos seus ancestrais, como o amor chegou até você. Você entendeu, compreende o amor e sente o amor de uma determinada forma. E isso vai te levar a um destino. A outra pessoa, a mesma coisa. Então, se aquela relação acabou, não tem mais como restaurar, e ficou lá no tempo, no espaço, respeite. Respeite o caminho, a trajetória que essa pessoa vai seguir dali para frente. Respeite o destino dela. E cuide do seu, porque o amor ele possui diversas facetas. Aí sim, aí sim, você vai conseguir escolher seguir. E isso aqui, gente, são doses homeopáticas. Não é para fazer do nada, não é para fazer intempestivamente. Isso aqui é um processo que você tem que fazer com paciência, com calma, com reflexão profunda, escrever, se esse assunto ainda te incomoda, organizar as ideias com a ajuda da terapia, para depois, se você julgar realmente que não dá para eu seguir sem falar com a pessoa. Quando você chegar para a pessoa, você tem que ter responsabilidade afetiva, você tem que ter responsabilidade de chegar para ela e chegar com as ideias organizadas. Ela não é seu pai e sua mãe para organizar tudo. Ela não está em cima do pedestal para entender tudo que você fala traduzido. Nem o terapeuta, gente. É necessário tempo para organizar tudo aquilo. E aí somente assim é que a gente vai conseguir seguir em frente. Quando a gente vai passar por esse processo, a gente vai descobrindo novas coisas. A gente vai descobrindo coisas sobre nós que nós nem imaginávamos que doía na gente. Então é isso que desejo para todos vocês, que todos nós, né, na verdade, possamos seguir, honrar a forma como o amor chegou até nós, honrar as relações que nós tivemos ou ainda temos, ou que temos chances para restaurar daqui para frente. E é isso, gente. Por hoje, é isso que nós tivemos para compartilhar com vocês. E eu sei, é difícil a gente ver isso sendo dito por aí, né, Monique? Ninguém
Isso daí a Globo não mostra, né? E isso daqui, gente, a gente passou na pele, tá? Então, por isso que nós fomos para terapia. Então, não É é do verdade. nada, não é da nossa cabeça que isso aqui saiu. Isso aqui foi estudado, a gente viveu e foi estudado para curar isso dentro da gente, para a gente conseguir ajudar os nossos clientes. Então, a nossa primeira parte termina aqui e seguimos com a nossa interação com os participantes.